Hoje, nós vamos explorar uma hipótese inédita, radical e, quem sabe, a mais louca que você já ouviu falar. Na psiquiatria, o chamado distúrbio de identidade múltipla, também conhecido como transtorno dissociativo de personalidade, é um fenômeno onde a mente se fragmenta em várias personalidades. É um mecanismo de defesa da psique contra uma experiência traumática e insuportável. Esse distúrbio é a forma que a mente encontra para lidar com uma verdade que, se confrontada de forma integrada, a destruiria. A mente, então, cria ilusórias personalidades a fim de ter a sensação de que não está lidando com o problema sozinha. Considerando isso, olha que interessante. Diante ao problema difícil da consciência, nós podemos admitir como hipótese plausível que o universo seja intrinsecamente mental, certo? A partir dessa hipótese, a gente se livra daquele problema de como a consciência teria surgido da matéria. Pois se a consciência for inerente ao universo, ela nunca precisou surgir. Mas, por outro lado, isso traz outra questão, a de que, se o universo, no começo de tudo, era uma única consciência, o que então teria feito essa mente única se dividir em várias mentes individuais? Resposta: um distúrbio de personalidade múltipla em escala cósmica. A hipótese que nós vamos explorar hoje é a de que a mente primordial teria sofrido um trauma ao compreender a sua própria condição existencial bizarra e estranha. Então, talvez a origem de tudo não tenha sido uma grande explosão, mas um grito de espanto. Ou seja, talvez o Big Bang não foi o nascimento do mundo, mas o fragmentar de uma mente universal incapaz de suportar a si mesma. Talvez tudo o que chamamos de realidade não passe de um sintoma de uma mente primordial que teria ficado demente com a consciência da sua própria existência, tendo como sequela da sua loucura se fragmentar em várias personalidades ilusoriamente individuais. Nós. Em outras palavras, se a mente primordial teria ficado louca, nós somos o seu sintoma mais imediato. Esse trauma teria sido tão impactante, e pergunte-se, o que poderia ser mais traumático do que isso, que teve de ser delegado a incontáveis seres ao longo da história, subencarregando esse fardo a um espanto que iguala a todos nós a um mesmo destino: existir sem saber por quê. Hoje, nós vamos explorar uma hipótese psicológica para a origem do universo, a de que o mundo teria começado com uma espécie de grito filosófico de espanto. E afinal, se você notar, vai perceber que todas as questões puramente filosóficas são da ordem psicológica. Prólogo: a cicatriz primordial. O filósofo norueguês Vessel Zapf descreveu a consciência como um paradoxo, uma abominação, um exagero de natureza desastrosa. É uma afirmação bastante sóbria que toca numa verdade desconfortável sobre a experiência de estar ciente, qual seja a sensação de ser um eu, uma consciência singular aprisionada dentro de um crânio, a olhar para um mundo que parece separado. Mas e se esse sentimento de separação, essa solidão fundamental de ser um indivíduo, não for apenas uma característica da vida humana, mas uma pista para a própria natureza da realidade? Os sentimentos de alienação e absurdo, frequentemente explorados por filósofos existencialistas, como o Albert Camus e o Jean-Paul Sartre, que descreveram a condição humana como a de um estranho de sua própria existência, talvez sejam mais do que apenas estados de ânimo filosóficos. Pois veja, esses sentimentos surgem de uma sensação de cisão entre a nossa necessidade interior de significado e a aparente ausência externa de sentido no universo.
Sob a perspectiva que vamos explorar hoje, a gente poderia assumir que essa cisão não é apenas uma impressão, mas literal. A proposta é a de que o sentimento de absurdo descrito por Camus é a experiência direta de ser um fragmento de um todo dissociado. Portanto, a nossa angústia existencial seria um eco de um sofrimento cósmico original. Capítulo 1. O mundo na mente. Imagina um piloto a voar no seu avião. Ele não vê o vento, a pressão do ar ou a temperatura do motor diretamente. Ele vê mostradores, medidores e ecrãs no seu painel de controle. Esses instrumentos representam a realidade fora do cockpit de uma forma simbólica e funcional. Os nossos sentidos sensoriais e o mundo físico que eles constroem são análogos a esse painel de controle. O que nós chamamos de mundo externo, desde os átomos às estrelas que percebemos, são os mostradores no painel de controle. A tela mental que chamamos percepção, ou seja, a percepção não é o território em si, mas uma representação simbólica do território, que nos permite navegar por ele com mais precisão. Essa analogia resolve elegantemente o problema da correlação entre cérebro e consciência. Os fisicalistas assumem que a mente surge do cérebro porque há correlações entre o que nós sentimos e processos cerebrais. Mas, como o filósofo David Hume já nos ensinou há mais de 3 séculos, relação não é causalidade, ou seja, não é só porque uma coisa acontece depois da outra que a primeira seja necessariamente a causa da segunda. Portanto, uma tomografia cerebral que mostra atividade em certas áreas quando uma pessoa sente amor, por exemplo, não está mostrando a causa do amor, como se determinada parte do cérebro causasse necessariamente determinado sentimento. Mais propriamente, entenda que uma tomografia simplesmente nos mostra outro mostrador no painel de controle. Em outras palavras, a imagem do cérebro é o que a vida mental interior de uma pessoa parece quando observada de fora. Quer dizer, é apenas a aparência extrínseca, não a causa. Pois, do contrário, seria como concluir que o movimento do ponteiro num velocímetro é a causa da aceleração de um carro. É claro que as correlações entre cérebro e mente são, sim, esperadas, pois uma vez que nós temos uma tela mental chamada percepção, aquilo que é intrínseco no mundo se manifesta como uma aparência extrínseca. E aquilo intrínseco certamente vai ser correlato àquilo extrínseco. Quer dizer, como poderia não ser correlato? Agora, por outro lado, nada implica que essa correlação seja uma relação causal. Nada implica que o extrínseco cause o intrínseco. Isso, inclusive, por definição, seria contraditório. Seria contraditório supor que a aparência seja a causa da essência. Em outras palavras, uma vez que nosso corpo cria uma barreira entre nós e o mundo, nós nunca percebemos o mundo mesmo, mas sempre essa barreira. E essa barreira é o que nós chamamos percepção, o painel de controle entre nós e o resto do mundo. De tal maneira, quando nós olhamos para uma coisa, é como se nós víssemos apenas a sua casca. Nós percebemos apenas a casca da realidade, não a sua essência interior. E o que faz a visão fisicalista? Ela insiste em que essa casca seria a causa da essência. Portanto, entenda disso que o cérebro não seria o gerador da consciência, mas apenas o gerador do painel de controle que nos permite navegar pela consciência. Entenda que a consciência não seria algo no universo, mas, pelo contrário, o universo é que seria algo na consciência. Não na sua consciência individual, é claro, mas na consciência universal. Ou seja, entenda que a realidade seria uma espécie de projeção da consciência universal.
Capítulo 2. Distúrbio de personalidade. Bem, mas se a realidade é uma mente universal, como que nós existimos como indivíduos com mentes separadas? Segundo o filósofo Bernardo Kastrup, podemos encontrar uma resposta em um fato empírico que nos serve de evidência. Uma evidência retirada diretamente da área que estuda as mentes, a psiquiatria. E essa evidência é o transtorno de múltiplas personalidades. E o que é esse distúrbio? Eu vou explicar. Em estado comum, normalmente uma pessoa tem seus pensamentos e memórias conectados entre si. De tal maneira, entenda a dissociação como a perda das pontes neurais entre as memórias e pensamentos. A fragmentação da mente ocorre quando essas pontes se quebram. As memórias, então, ficam presas em centros individualizados, onde se formam novas ilhas de pensamento que acreditam ser indivíduos diferentes. E de fato são novos indivíduos, pois são novas ilhas cognitivas dentro de um mesmo corpo, mas que, porém, em última análise, e esse é o ponto, fazem parte da mesma consciência original. Conforme eu disse lá no começo do episódio, a dissociação acontece quando a realidade se torna demasiado dolorosa para que a mente suporte sozinha. A psique, então, compartimenta a experiência, isolando a consciência principal a fim de proteger o eu verdadeiro. Olha que interessante. A psique, vou repetir, isola a consciência principal a fim de proteger o eu verdadeiro. Para facilitar a nossa comunicação, de agora em diante eu vou me referir ao transtorno dissociativo de identidade através da sigla TDI. TDI, transtorno dissociativo de identidade. As múltiplas personas de um paciente com TDI experimentam o mundo a partir de suas próprias perspectivas e comumente têm acesso a apenas seus próprios estados mentais internos, isto é, sem poder acessar os pensamentos e sensações das outras personalidades. E olha que interessante. Quando um paciente com TDI sonha, cada personalidade sonha a partir da própria perspectiva também, porém, compartilhando exatamente o mesmo aparente mundo externo do sonho e de forma sincronizada. De tal maneira, nos sonhos, as múltiplas personalidades podem interagir uma com a outra no espaço onírico da mente. Vejamos agora um relato de um estudo de caso sobre o sonho de um paciente com TDI. Ao contar o seu sonho, a Sarah lembrava apenas de ouvir uma menina gritando e gritando. Já a sua outra personalidade de 4 anos, a Annie, lembrava de um pesadelo onde ela era atacada e não conseguia gritar, como se a voz não saísse da sua garganta. Por sua vez, a Jaque, de 9 anos, sonhou que assistia a essa cena e gritava desesperadamente por ajuda. E provavelmente foram esses os gritos que a Sarah relatou ouvir. Já uma personalidade adolescente, a Jo, sonhou que chegava, atacava o agressor e o deixava caído no chão. E, por fim, a quarta e última personalidade, a pequena Sally, sonhou que estava brincando feliz com suas bonecas num canto, alheia a tudo isso que estava acontecendo. Uma menininha que as outras personalidades também relataram ter visto neste mesmo sonho. Pensa na profundidade disso. Uma única mente é capaz de gerar um mesmo ambiente que pode ser experienciado simultaneamente por múltiplos sujeitos conscientes e interativos entre si, que acreditam ser individuais, pois experienciam unicamente a partir das suas próprias perspectivas. Além disso, esses sujeitos estão imersos em um mesmo mundo externo, em uma mesma realidade que parece ser alheia e independente a eles, mas que, na verdade, é uma criação deles mesmos. Ou seja, esse fenômeno nos oferece um modelo empírico perfeito de como nós poderíamos ser não mais que personalidades ilusoriamente separadas do todo,
vivendo em uma espécie de sonho cósmico que nos parece real, compartilhado e espaço-temporalmente sincronizado, mas que, em última análise, seria não mais que uma projeção da mente original. A sugestão aqui é pegarmos esse modelo clínico individual de TDI e o elevarmos a uma escala universal, cuja conclusão seria a de que todos nós somos personalidades dissociadas da consciência original. Afinal, se uma única mente humana pode gerar um mundo interno consistente e partilhado para suas personalidades, então certamente é plausível que uma mente universal poderia ter gerado o nosso universo como o seu mundo interior. Ou seja, o que nós chamamos de realidade seria uma projeção interna, o mundo interior da consciência original. E nesse sentido, a realidade objetiva seria uma alucinação consensual entre as ilusórias personalidades cósmicas, nós. Capítulo 3. Se tudo é mental, o que é o físico? E essa é a questão que você pode estar se perguntando. Se a realidade é inteiramente mental, o que seriam então as coisas físicas? É aqui que entra a função do cérebro e o seu painel perceptivo. Físico seria tudo aquilo que a percepção é capaz de captar e que é, assim, representada nos mostradores do painel. Já as chamadas leis da física seriam simplesmente os padrões de regularidade que surgem nesses mostradores. Por exemplo, quando o ponteiro do velocímetro sobe até a parte mais alta, ele não tem outra opção. Ou ele pode se manter ali por algum tempo, ou voltar. Um cientista observando essa regularidade, talvez a nomeasse como uma lei universal. Que, no entanto, até onde podemos dizer, é não mais que um padrão de regularidade da nossa percepção. Outra questão que pode ter te surgido é a de como explicar a persistência do mundo externo mesmo quando nós não estamos o observando. Quer dizer, se o mundo é uma espécie de sonho, por que as coisas não somem quando você fecha os olhos? É porque, sob a presente hipótese, o mundo não depende da sua observação individual, uma vez que seria continuamente sonhado pela mente universal. O que depende da sua observação individual seria apenas os atributos físicos que percebemos. Ou melhor dizendo, as propriedades físicas seriam a própria percepção. Se essa análise sobre a mente está te fazendo sentido, verifica então se você já está inscrito no canal e com todas as notificações ativadas. Há vídeos novos aprofundando esses temas toda semana. Capítulo 4. O fardo de ser um fragmento. Nós certamente poderíamos esperar que, se este modelo de TDI em escala cósmica for verdadeiro, bom, então certamente ele deve ter profundas consequências psicológicas em nós. Quer dizer, se esse modelo for verdadeiro, então nós deveríamos sentir a nossa condição de fragmento. Aqui nós podemos retornar à filosofia do norueguês Vessel Zapf, filosofia que pode ser entendida como um diagnóstico da fragmentação. O Zapf descreveu um estado que ele denominou pânico cósmico. Este seria o momento em que uma pessoa se dá conta da sua condição existencial. Para sobreviver a esse pânico, o Zapf argumentou que a humanidade desenvolveu 4 principais mecanismos de defesa, que são, na verdade, as defesas do ego da personalidade. Primeiro mecanismo, o isolamento, a ignorância deliberada. A decisão de não pensar nisso. Como você já deve ter notado, não é confortável refletir sobre os mistérios existenciais. E por isso, a maioria das pessoas prefere fugir dessa que é a questão mais profunda de todas. Segundo mecanismo, ancoragem. Esta se refere ao fato dos humanos se agarrarem a estruturas estabilizadoras como, por exemplo, a religião, para criar um sentido ilusório de significado dentro do seu pequeno mundo interior fragmentado. Terceiro mecanismo,
e o mais atual em nossa sociedade, a distração. A distração, nesse sentido, é a busca incessante por novidades e entretenimento, a fim de, mesmo que inconscientemente, impedir a mente de confrontar o pânico existencial. Quarto e último, a sublimação. Esta é a maneira que os mais exigentes, se poderia dizer, encontra de lidar com o absurdo, canalizando essa dor na arte, na filosofia ou na ciência. Por exemplo, essas 4 estratégias podem ser ampliadas para descrever a função da própria cultura humana. As nossas grandes estruturas sociais, religião, nacionalismo, sistemas econômicos, indústria do entretenimento, podem ser vistas como sistemas coletivos e muito bem elaborados de distração. Ou seja, sob este prisma, a civilização não seria apenas por fins de sobrevivência, mas a cultura também funcionaria como um covarde mecanismo de defesa, sofisticado em multicamadas, contra ter que enfrentar a verdade traumática da nossa origem. Porém, sob essa ótica, se a mente primordial se fragmentou na medida em que não teria conseguido suportar sua própria condição, então é porque ela teria delegado essa tarefa a cada um de nós, indivíduos. Portanto, fugir do mistério existencial talvez seja abdicar daquilo único que poderia dar um propósito real às nossas vidas. Capítulo 5. O porquê da fragmentação. Até aqui, nós vimos o como do processo dissociativo, mas ainda nos falta explorar melhor o porquê. Conforme eu já disse, na psiquiatria, a dissociação é a forma com que a psique encontra para sobreviver a uma verdade que, se confrontada de forma integrada, a destruiria. Com base nisso, indaguemos o que teria sido a causa desse possível evento traumático primordial. Investiguemos isso doravante. Não sei se você sabe ou já ouviu falar, mas o Big Bang não foi propriamente a origem do universo, mas algo que aconteceu logo em seguida. Ou seja, já existia algo antes do Big Bang. Mas esse antes é um irônico antes, uma vez que seria um antes desprovido de tempo e espaço. Sabe por quê? Porque o Big Bang foi, na verdade, o surgimento não da existência. Ele foi o surgimento da espaço-temporalidade. O Big Bang foi quando o singular se torna plural. Foi o surgimento das coisas separadas. O tal grito de espanto que fragmentou o universo. Antes do Big Bang, você pode imaginar uma espécie de vácuo energético primordial. Entretanto, se o universo for intrinsecamente mental, isto é, se as qualidades mentais forem aquilo anterior a tudo, então imagina esse estado primordial não como um vácuo inanimado, mas como um oceano energético de puro sentimento. E o que é puro sentimento? Você deve entender que, em sentido estrito, o termo mente ou consciência significa apenas a capacidade de gerar experiência, a capacidade de sentir. À vista disso, uma vez que a mente primordial ainda não tinha órgãos sensoriais para perceber, nem cérebros para pensar, ela só podia, única e exclusivamente, sentir a si mesma. Ou seja, ela era um experimentar que não tinha como saber que estava experimentando. Ela era puro sentimento. Em outras palavras, como não havia cérebros, ela ainda não podia refletir sobre a sua condição. E como não havia órgãos sensoriais, ela não podia conhecer a si mesma. Ela só podia, pura e simplesmente, sentir a si própria sem poder ficar sabendo disso. Uma experiência não autoconsciente e desprovida de conhecimento. O que você deve estar se perguntando agora é: tá, mas então, se a mente primordial não podia conhecer e nem pensar, como ela se traumatizou? Para responder essa questão, tenta imaginar o que seria esse estado de sentir sem saber que sente, de experimentar sem saber que experimenta.
talvez seja algo muito próximo ao estado que um bebê recém-nascido experimenta. Um recém-nascido ainda não consegue pensar de forma abstrata. Nem ainda os seus órgãos da percepção são capazes de captar o mundo externo o conhecendo de maneira eficaz. Um bebê apenas experimenta a existência sem saber que experimenta. Ele ainda não sabe que existe, embora exista e tenha consciência. Ele ainda não sabe que existe, mas, mesmo assim, nasce chorando. E por quê? Porque talvez aconteça ali um lampejo de autoconsciência. O bebê se entende como sujeito no mundo e então se desespera. Vamos explorar melhor essa questão a partir da seguinte metáfora que vai te permitir entender isso de uma forma bastante precisa. Primeiro de tudo, a gente precisa definir o que é autoconsciência. Autoconsciência é não mais que uma reflexão da consciência sobre si mesma. Segundo, pensa em um espelho. Mesmo na mais completa escuridão, um espelho nunca perde a sua capacidade inerente de refletir, não é mesmo? Portanto, de maneira análoga, a consciência primordial, mesmo antes do surgimento da autoconsciência, já portava uma capacidade intrínseca para a reflexão, para o pensamento, para a autoconsciência. O que pode ter acontecido, então, é que por um terrível instante, essa capacidade latente de autorreflexão proporcionou que o universo refletisse sobre si próprio. Muitos cosmólogos se referem ao Big Bang, olha que interessante, como o momento em que o vácuo quântico primordial teria se dobrado sobre si mesmo, cujo acúmulo energético teria impulsionado a grande explosão. E é esse dobrar sobre si próprio o que podemos entender aqui como a causa da reflexão, quando então a consciência original teria refletido a si mesma. Tente se colocar nessa situação primordial, pois talvez essa seja a sua mais antiga história. Então, imagina que você é a própria existência, vivenciando uma miríade de qualidades subjetivas, porém sem a noção de um eu para entendê-las ou nomeá-las. E de repente, e de forma inesperada, uma fagulha de autorreflexão o faz compreender a estranheza e a maravilha da sua própria condição existencial, a vertiginosidade da sua existência infinita, a vastidão, a solidão absoluta. Uma verdade tão avassaladora que a única defesa contra essa lucidez insuportável foi se estilhaçar, dissociando-se em incontáveis fragmentos de experiência. Nós. Por outro lado, talvez se encontre justamente aqui o verdadeiro propósito da existência individual, o mistério que estamos desvendando, sermos os pedaços através dos quais um universo outrora assustado aprende, pouco a pouco, a se olhar de novo no espelho sem ter que se estilhaçar novamente. Considerações finais. Viver com a cicatriz. A origem traumática do universo não é, em última análise, uma conclusão pessimista. É uma reformulação profunda do que a gente entende por realidade. O trauma não é uma falha no sistema. É a origem do sistema. É a fratura que permite o conhecimento. É a fratura que talvez algum dia permita a compreensão. Ou seja, para finalizar esse episódio, a gente poderia entender que o universo teria tido de se partir em incontáveis pedaços para poder se entender em um ritmo mais confortável.